Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: "Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar." E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo." E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: "Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres." E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: "Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: "Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: "Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima." Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 7 de abril de 2023, sexta-feira santa. Hoje é o dia de lembrar que os nossos pecados foram perdoados na cruz, por causa de um sofrimento muito grande de alguém que era inocente, mas precisava cumprir a justiça de Deus e cumpriu essa justiça até o fim. Como nós falamos ontem, né? Ali João capítulo 13, ele amou os seus que estavam no mundo e ele os amou até o fim. Então, hoje é dia de lembrar disso. É um dia de sentir mesmo essa tristeza em nosso coração, esse Jesus que vai à cruz por minha causa e por tua causa. Mas ao mesmo tempo, sentir a alegria de saber que ele ressuscita, ele vence a cruz, ele vence a morte e ele nos ama até o fim da sua vida. É importante entender isso, né? E o que a gente faz não é nada, né, em relação a esse sofrimento de Jesus por nós, a esse dedicar-se, né, a esse entregar-se por nós. Então, é muito importante perceber isso. Nesse dia 7 de abril, é o seu aniversário? Que Deus te abençoe de uma forma muito especial, minha irmã, meu irmão, e você saiba que você é tão importante para Deus, que Ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz por você. Se você acha que você não tem importância nenhuma, meu irmão e minha irmã, saiba, o Filho de Deus, o próprio Deus Filho, obedeceu ao Deus Pai e foi até o fim, até a morte,
enfrentou a morte por tua causa, tá bom? Você é valiosa, você é valioso para Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu inverti aí a ordem, mas foi o versículo todo. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã a gente leu aí, nessa sexta-feira santa, esse é o título da meditação da nossa irmã Enide, lá da Tanzânia, e ela coloca como epígrafe o versículo 39 de Mateus 26, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí a Enide foi exatamente no centro, né, na mensagem desse texto, porque o texto diz que Jesus orou 3 vezes a mesma coisa. Ele repetiu as mesmas palavras. Ele se entregou. Pai, esse cálice aí, difícil, né? Enfrentar a morte e morte de cruz. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa obediência em amor, essa prontidão em amor tanto ao Pai quanto a nós, né, pelos quais ele morreu na cruz. Então, eu preciso entender isso nessa manhã, eu preciso entender isso em toda sexta-feira santa, em todos os anos. Se eu nunca entendi, eu preciso entender isso hoje e a partir de hoje. A força do amor nesse texto. O amor que passa por cima da tristeza e da angústia que estão no versículo 37. O amor que passa por cima do versículo 38, em que Jesus diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eles não ficaram e não vigiaram. Sabe? Eles ficaram um pouco ali mais distante, porque aí Jesus se afasta um pouco e vai orar sozinho ao Pai. E quando Jesus volta, pelas 2 outras vezes, eles não estão vigiando, eles estão dormindo. O amor que passa por cima desse desprezo, o amor que passa por cima desse sono deles, que foi maior do que a amizade. Sabe? Quando você está... Hoje em dia, né, devido à violência, e isso é uma violência, sei lá, de tantas formas, né? Devido à violência, a gente não tem mais velório, né, durante a noite. A violência chegou, né, aos velórios, aos cemitérios, e então
Mas antigamente você passava exatamente velório porque você vai velar, né, ali de um dia para o outro, o corpo. E aí as pessoas passavam a noite inteira ali, na base do café mesmo, para segurar a onda da família, tá junto, dizer, ó, eu tô com sono, mas eu tô aqui. Então essa coisa do ter o café, do ter alguma coisa para comer, né, para passar ali a noite mesmo, para mostrar, ó, eu tô aqui vigiando, velando junto com você, mas ali eles não fizeram isso, né? E eles tinham acabado de comer, lembra disso? Eles tinham acabado de comer, de ter uma ceia, de ter uma noite ali, né? É a última ceia. Então é um momento em que as coisas ali, né? Eles comeram e eles estavam de barriga cheia. Mais um momento para não dormir, né? Mais um motivo, mas o amor passou por tudo isso. E aí Jesus termina o texto dizendo: eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Ele está sendo entregue porque ele se deixa entregar, mais uma vez eu repito, porque o amor suplanta tudo isso. Jesus foi entregue porque se deixou ser entregue. Ele se entregou. E ele diz: levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E se aproximou mesmo, porque o versículo 47 nos diz: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas e uma grande multidão. Então, nesse dia, meu irmão e minha irmã, eu quero que você pense, e eu quero pensar também, nesse amor tão grande. Eu quero me deixar ser envolvida por esse amor. Eu quero me entregar a esse amor. E que você faça isso também nessa manhã, tá bom? E entregue a esse amor, a gente também entregue a nossa vida. É em relação a isso que a nossa irmã Enide vai falar nessa manhã e eu deixo ela completar, né, essa mensagem para que não fique tão repetida. Vamos ver aqui a maneira como a Enide percebeu esse texto. Sexta-feira Santa me lembra de uma época, a Sexta-feira Santa, desculpe, me lembra de uma época em que eu achava difícil fazer a vontade de Deus. Eu estava servindo a Deus em outro país e me senti sozinha e desejei poder voltar para casa, para o meu povo. Mas então pensei em como Jesus se entregou à vontade de Deus, mesmo quando não queria. Quando Jesus estava prestes a enfrentar a crucificação, ele recuou ao pensar na morte. Embora ele orasse para que Deus deixasse o cálice da morte passar dele, ele também pediu que a vontade de Deus fosse feita. Jesus sabia que, embora a vontade de Deus parecesse amarga na época, o resultado seria bom. Pensando na prontidão de Jesus para seguir a vontade de Deus, fui encorajada a continuar servindo onde estava enquanto Deus me quisesse lá. Eu sabia que no fim o bem viria. Nem sempre sentiremos vontade de nos sacrificar nosso tempo ou nossos esforços para fazer as coisas que Deus quer que façamos. Mas nesta Sexta-feira Santa, vamos responder como Jesus fez, dizendo, entre aspas, não seja como eu quero, e sim o que tu queres. Que seja dessa forma. Vamos orar com a Enide? Querido Deus, ajuda-nos a fazer a tua vontade em todas as situações. Dá-nos força para perseverar quando nos sentimos desanimados. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje? Mesmo quando for difícil, farei o que Deus me chamou para fazer. Mesmo quando for difícil, meu irmão, minha irmã,
Faça o que Jesus te chamou para fazer. É assim que eu faço. Oremos pelas pessoas que estão longe de sua casa. Senhor, nessa manhã, nessa sexta-feira santa, nesse 7 de abril de 2023, oramos pelas pessoas, Senhor, que estão longe da sua casa. Abençoa, fortalece. Esse mesmo texto de Mateus capítulo 26 tem o seu paralelo no texto de Lucas capítulo 22, versículo 39 a 45. E ali diz que um anjo veio e consolou Jesus. Ah, Senhor, que o anjo venha e console cada um dos meus irmãos e irmãs que estão longe de suas casas. E cada um dos meus irmãos e irmãs que estão fazendo a tua vontade, ó Pai, mesmo que ela esteja sendo muito difícil. Ah, Senhor, que esse anjo venha e console e conforte os nossos corações. É o que eu te peço nessa manhã. E também te agradeço pelos aniversariantes deste 7 de abril, que eles entendam, percebam e sejam inundados pelo teu amor, ó Pai, pelo amor de Jesus que se entregou por cada um. Muito obrigada, Senhor, se entregou por cada um de nós, não só pelos aniversariantes desse dia, mas por cada um de nós que está ao alcance da minha voz nessa transmissão e também pelos que não estão. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Sexta-feira Santa. Feliz dia. Deus te abençoe. Amém.